Queridos, quando lemos a poderosa palavra do Senhor, no documentário histórico Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, e especificamente o versículo 1 até o verso 12, a gente percebe que a proposta do autor desse único livro de cunho histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, a proposta aqui é muito clara, de Lucas ter registrado a ressurreição de um jovem por nome de Eutico, onde a instrumentalização dessa ressurreição foi o apóstolo Paulo. Por que Lucas fez isso? Por que Lucas registra a ressurreição de um jovem, a qual o Senhor usou Paulo para efetuar esta ressurreição? É muito claro, é muito simples. É porque em toda a trajetória do ministério apostólico, do apóstolo Paulo, muitos não aceitavam o apostolado de Paulo. Muitos acreditavam que Paulo era um apóstolo de segunda ou até mesmo de terceira categoria. Isto fica muito claro em segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Por inúmeras vezes Paulo tem que defender o seu apostolado. É por isso que quando a gente vai ler as cartas de Paulo, as 13 cartas, quando Paulo começa a sua carta falando: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pode ter certeza que pelo fato de Paulo estar demonstrando o seu ministério apostólico, é porque no conteúdo da carta ele defenderá o seu apostolado de muitos que desacreditavam do ministério apostólico de Paulo. E a proposta aqui de Lucas é muito clara. Perceba que Lucas, no capítulo de número 13, ele nos fala sobre a cura de um coxo na Porta Formosa. Aí quando chega em Atos 14, Lucas vai dizer que através do apóstolo Paulo, um coxo também foi curado na porta de um templo pagão que ficava na região da Galácia. Em Atos 3, o Senhor usa Pedro e João. Em Atos 14, para curar um coxo, o Senhor usa Paulo. Em Atos capítulo de número 9, a Bíblia nos diz que o Senhor usou Pedro para ressuscitar uma viúva. E quando chega aqui em Atos 20, o Senhor usa Paulo para ressuscitar um jovem. Então a proposta é muito clara. Por que Lucas registrou esta ressurreição aqui, nesse momento em que Paulo aparece no cenário bíblico a partir do capítulo de número 9? É para demonstrar que Paulo era um apóstolo como os demais, porque para ser apóstolo tinha que ver Cristo, andar com Cristo, ou ver o Cristo ressurreto, ter autoridade para pregar em lugares aonde não existia igreja. E é interessante que entre os apóstolos existia esse respeito. Isso está lá em Romanos 15, ao ponto de Paulo dizer que ele implantava igrejas em lugares que os demais apóstolos não iam. Então aqui está um dos sinais de que de fato Paulo era apóstolo. E terceiro, tinha que ter poder para operar milagres e prodígios. Então a partir do momento que nós já sabemos o porquê de Paulo ter aparecido no capítulo 20 como um instrumento de ressurreição de um jovem por nome de Eutico, logo nós compreendemos que o porquê é uma resposta aos ouvintes de que Paulo também era apóstolo. Pois bem, queridos irmãos, uma vez que nós soubemos disso, logo nós devemos discorrer o texto e compreender
Como aconteceu essa ressurreição de Eutico? Primeiramente, Atos capítulo 20, Paulo já não era mais um jovenzinho. Paulo já era um homem que tinha desbravado inúmeros lugares, implantando igrejas. No entanto, que quando nós lemos a poderosa palavra do Senhor, nós entendemos que desde a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele nunca mais parou. E ele sempre estava ganhando pessoas para Cristo. E o que me chama a atenção e o que alegra meu coração é que Paulo, ele fazia de qualquer lugar um lugar propício para evangelizar. Paulo evangelizava nas praças. Paulo evangelizava nas prisões. Paulo evangelizava nos mercados. Paulo evangelizava nos estádios. Você sabia que quando Paulo chegou na cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade em que recebia o segundo polo esportivo naquela época, só perdia para Atenas, que existia Olimpíadas em Atenas. Mas em Corinto existia os Jogos Istmos. Então, quando chegava o período da primavera, milhares e milhares de jovens iam para Corinto para lutar, para correr. Eram atletas. E quando a gente lê alguns comentaristas, a gente percebe que Paulo, ele não esperava as vidas ou as pessoas irem até ele para ele evangelizar, mas ele viabilizava isso. Era o Paulo entrando nos estádios e pregando o evangelho. Era Paulo indo nos portos da cidade pregando o evangelho. Paulo não tinha dificuldade para evangelizar. Isto fez com que na Europa, na Ásia, na Galácia, na região da Ásia Menor, ele ganhasse milhares e milhares de pessoas para Cristo. E quando chega no capítulo de número 20, queridos irmãos, Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária. Depois de uma situação em que muitos efésios queriam matar o apóstolo Paulo. Paulo achou que não ia sair vivo de Éfeso. E ele deixa muito claro isso na segunda carta aos Coríntios. Mas o Senhor cria uma situação, tira Paulo de Éfeso. E agora Paulo decide ir a Jerusalém. A pergunta que não quer calar: por que Paulo, uma vez mais, vai retornar para Jerusalém? É simples. Porque Paulo tinha uma obrigação de ajudar a igreja de Jerusalém. Perceba, queridos irmãos, que toda crise que acontece, nós temos que tirar lições delas. Por que eu digo isso? A gente tem que entender que toda crise é o próprio Deus que está por trás dessa crise, dessa situação, nos ensinando de maneira pedagógica, diariamente, alguma coisa. É bem provável que todos nós que estamos aqui nesse templo, não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes dessa grande pandemia. Por que eu digo isso daqui? O Senhor usou um profeta lá no capítulo 11 de Atos, por nome de Ágabo. Ágabo chega na igreja de Antioquia e ele profetiza dizendo assim: chegará um tempo, e não vai demorar muito, que haverá de ter uma grande fome no globo terrestre. Não demorou muito, de fato isso aconteceu, queridos irmãos. Houve uma grande fome, mas afetou muitíssimamente a região da Judéia. Afetando a região da Judéia, afetou toda a região da Palestina, Judéia, Galiléia, enfim, toda a Palestina e também Jerusalém, que era onde estava a igreja mãe. E o que aconteceu? A igreja mãe foi extremamente afetado pela fome. Os crentes de Jerusalém, os judeus, começaram a padecer. Mas perceba que isto que aconteceu foi algo específico, estratégico do próprio Deus para unir a igreja universal. Por que eu digo isso? Porque até então a igreja que estava em Jerusalém, os crentes judeus, eles acreditavam que a salvação era só para os judeus.
eles não tinham ainda ciência de que o Senhor poderia salvar aqueles que não eram judeus, os gentios como nós. Então, os judeus tinham um certo preconceito para com os gentios. Primeiramente, quando um judeu ia orar, ele fazia oração, e a oração dele tinha 3 tipos de agradecimentos. O primeiro agradecimento: eu agradeço por não ter nascido escravo. Segundo, eu agradeço por não ter nascido mulher, machistas. Terceiro, eu agradeço por não ter nascido gentio. Em hipótese alguma, um judeu entrava na casa de um gentio. E esses primeiros cristãos de Jerusalém, queridos irmãos, eles tinham essa dificuldade de entender que a graça, ela também alcançaria os gentios. Mas agora, a fome chega no território deles. E o que aconteceu? A única maneira do Senhor quebrar o preconceito é fazer com que aqueles a quem está sofrendo o preconceito coloque o alimento no prato daquele que é preconceituoso. O que aconteceu? A região de Jerusalém estava passando por fome, miséria. Mas agora o apóstolo Paulo, nas suas viagens, passava pelas igrejas de Tessalônica, a igreja de Bereia, as igrejas da Ásia, as igrejas que ficavam na Macedônia, na Caia, e Paulo começou a angariar recursos financeiros para ajudar a igreja que estava em Jerusalém. E agora, queridos irmãos, foi a estratégia perfeita de Deus, porque Deus é maravilhoso. Por mais que às vezes a gente não entenda, mas Deus está no controle de tudo. Agora, os gentios começaram a colocar alimento na mesa dos crentes, dos cristãos judeus. E os judeus tinham que dizer: verdadeiramente o Senhor escolheu gentios também para ser salvos. Então agora no capítulo 20, Paulo está indo para Jerusalém, para levar esta oferta para ajudar a igreja de Jerusalém. E o texto nos traz a informação dizendo que nesse momento de transição, Paulo vai passando por algumas cidades. E uma delas, a Bíblia nos diz que ele vai chegar em uma cidade por nome de Troade. Alguns discípulos já estavam em Troade, uma vez que o apóstolo Paulo tinha ciência de que alguns homens queriam tirar a sua vida. Então ele usa de estratégia, ele manda alguns discípulos adiante. E ele vai depois a Troade. Troade era uma cidade portuária, uma cidade que Paulo teve inúmeras experiências. Em Atos capítulo 16, a Bíblia nos diz que foi em Troade, em um momento de indecisão. A Bíblia nos diz que Paulo queria ir para a Ásia, Paulo queria ir para a Europa, e o Espírito Santo, Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo, vai para a Europa, vai para a Europa. E a Bíblia nos diz que Paulo ficou naquele embate: não, eu quero ir para a Ásia pregar o Evangelho, e o Espírito Santo, vai para a Europa. Não, mas eu quero ir para o Oriente, o Espírito Santo, vai para o Ocidente, é para lá que você tem que ir. E Paulo continuou, entrou num navio, quis ir para Bitínia, e mais uma vez o Espírito do Senhor impediu Paulo e falou: não é para a Ásia, é para o Oriente. E a Bíblia diz que em Troade, numa madrugada, ele teve uma visão. Aparece um varão macedônio, vestido de europeu, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que nessa visão que Paulo teve em Troade, quem apareceu para ele foi um homem. Mas quando Paulo de fato vai pregar na região da Macedônia, a primeira pessoa que ele ganha na Europa não é um homem, é uma mulher. A primeira igreja que nasceu na Europa, através do ministério do apóstolo Paulo, foi na casa de uma mulher por nome de Lídia. E o que me chama a atenção é que em Troade sempre foi um lugar aonde Paulo teve êxito e sucesso no seu ministério. Quando a gente lê a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, e me abriu uma grande porta em Troade para evangelizar. Interessante, queridos irmãos, que às vezes as grandes portas que o Senhor nos abre, às vezes a gente acha que o Senhor nos isentará de lutas e de inimigos. Redobre a sua atenção. Todas as vezes que o Senhor te abrir uma grande porta, pode ter certeza que haverá de ter contrariedade,
oposição, dificuldade, mas no final da história nós já sabemos como vai terminar. Vitoriosos, vitoriosos, aleluias. Então Troade sempre foi uma cidade que Paulo teve boas lembranças, e agora ele está retornando a Troade. E a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que Paulo ficou uma semana nessa cidade portuária. Uma semaninha. No último dia dele. Consequentemente, era o mesmo dia de hoje, domingo. E no dia de domingo era o dia de ceiar. A igreja primitiva ceiava no domingo, no primeiro dia da semana. Então a igreja se reunia para ceiar. Por que no domingo? Por que a igreja escolhia, a igreja primitiva, ou até mesmo aqui a IBBN, muitas igrejas preferem o domingo para ceiar? Sabe por quê, queridos irmãos? Por dois motivos. Porque foi no domingo de manhã que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo seu Pai. E aqui está a base da nossa fé cristã, a doutrina da ressurreição. Aleluia. Jesus ressuscitou. Era como Jesus estivesse dizendo assim: o meu Pai me ressuscitou, Ele também vai ressuscitar todos aqueles que morrerem, porque eu escolhi, chamei, separei. Motivo, por quê? Porque Jesus ressuscitou de manhã, um domingo de manhã. Segundo motivo, porque foi no domingo de manhã que o Espírito Santo decidiu descer lá pelos meados das 9 horas da manhã, num cenáculo em Jerusalém, e encheu 100 e poucos membros na casa de Maria e de João Marcos. E o Espírito Santo ainda continua enchendo. Continua enchendo. Continua enchendo. Pode ser nesse domingo que o Espírito Santo fará morada em ti. Preciso lhes dizer, hoje, essa noite, sabe qual é a proposta do Espírito Santo aqui? É nos revelar, é entendermos que se nós somos membros do corpo de Cristo, todos aqui que são membros do corpo de Cristo, no mínimo tem um dom espiritual. No mínimo. Mas por que como é que eu não consigo usar isso? É porque você precisa de um avivamento. Você precisa do Espírito Santo reavive esse dom. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm dom de cura, dom de interpretação de línguas, pastor Eber. Eu nem estava entrando pensando, mas eu vou sendo direcionado pelo Espírito. Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que o Espírito Santo, meu amigo pastor Jonatas, vai começar a manifestar os dons espirituais, ministeriais. Através desse ministério o Senhor levantará evangelistas, pastores, mestres. Oh, glórias a Deus. O Espírito Santo vai começar a manifestar os dons espirituais. Que maravilha é o dom de operações de maravilhas, que é um dom e que eu sei que aos olhos dos sensacionistas, que não é o meu caso, o que é sensacionista? São aqueles que acreditam que os dons ficaram lá para a igreja primitiva. Eu sou continuista, eu acredito que os dons ainda é para a igreja. Aleluias. Pastor Éber, o Senhor vai revelar, vai começar a manifestar dons de operações de maravilhas. Pessoas que entrarão aqui, pelaquela porta ali, sem uma perna. E o Senhor usará membros, pessoas comuns, que ninguém conhece aqui na terra, mas que é conhecido no céu. Oh, glórias!
e que colocarão a mão e dirão assim: Senhor, faz crescer aqui agora, faz crescer o osso, faz crescer a carne, o músculo, os nervos. Quem crê nisso aqui, levante as mãos. Oh, glórias a Deus. E se você puder, no dedilhado do teclado aqui, deixa a sua mãozinha levantada, por gentileza. Sente a presença do Espírito Santo. Sente. Domingo era um dia de ceiar. E sabe o que me chama a atenção, queridos irmãos? É que às vezes nós achamos que as igrejas do primeiro século tinham a oportunidade que nós temos hoje, de vir para um templo com a nossa Bíblia debaixo do braço, ou no smartphone, enfim. Não, a igreja do primeiro século não tinha essa liberdade. Primeiramente, os cultos eram nas casas. Simon Kistemacher, que é um bom comentarista, diz que quando tinha os cultos domésticos nas casas, cabiam entre 30 a 50 pessoas. E normalmente quem disponibilizava esses espaços eram aqueles irmãos generosos que tinham uma condição financeira privilegiada. Então disponibilizava um compartimento a mais da sua casa para que pudesse ceiar e cultuar, e por aí vai. E o que me chama a atenção é que a Bíblia é muito clara em dizer que nesse domingo o apóstolo Paulo, juntamente com uma gama de discípulos, de missionários e mais os membros da igreja de Troade, foram para a casa de um membro daquela igreja, que possivelmente era Carpo. E a Bíblia nos diz que a casa deste homem tinha alguns andares, e ele disponibilizou o terceiro andar para que a igreja pudesse ceiar e cultuar. Bem, na verdade, a ceia da igreja primitiva, a ceia começava primeiro com um banquete, aí depois ceiavam. E o que me chama a atenção, queridos, é que parece que eu posso ver, permita conjecturar sem ferir o texto, mas parece que eu posso ver Paulo, Timóteo, Aristarco, Lucas, os membros daquela casa subindo as escadas, chegando no terceiro andar. A casa com uma boa quantidade de gente, tanto que quem haveria de ser o palestrante, o pregador, era Paulo. As pessoas todas no seu devido lugar. As janelas estavam abertas por causa do verão, então todas as janelas estavam abertas, as luzes, as candeias acesas, um ambiente de culto. E lá está Paulo. John Stott diz que Paulo era bem baixinho, diz que Paulo era cabeçudo, sobrancelha avantajadas, caolho, as pernas sinuosas. Acho que é por isso que ele não casou, né? Um homem que quem olhava não via nele nenhuma aparência, o corpo cheio de cicatrizes, querido. Mas Paulo começa a pregar, a ensinar. Conforme ele vai pregando, o que me chama a atenção, querido, que é nesse ambiente de culto, onde tudo pode acontecer, onde os céus se abrem para a casa, que vai acontecer uma tragédia. E o que aconteceu? Tudo nos leva a entender, queridos irmãos, que este a qual haverá de morrer nesse cenário de culto era um escravo. A Bíblia diz o nome desse moço, a Bíblia chama ele de Eutico. Mas a Bíblia fala assim, e o jovem Eutico. Será que você pode repetir comigo? O jovem Eutico. A palavra jovem ali no grego é paida, que é para uma faixa etária de idade, entre 8 a 14 anos de idade. Então Eutico não tinha mais do que 14 anos de idade. E esse mesmo termo, paida, no grego, é usado para escravo. Então ele era um escravo. E o que mais tinha no primeiro século era escravo. Para que vocês possam ter ideia, tinha tanto escravo, queridos irmãos, que existiam homens que chegavam a ter entre 30 mil a 40 mil escravos. A população do
primeiro século tinha 60 milhões de escravos. E aqui está um menino que era escravo. Trabalhou o dia inteiro, o corpo dele estava cansado, a mente dele estava cansada, mas mesmo assim, ele escolhe o melhor lugar para poder estar, junto com a igreja, cultuar, na comunhão da igreja. E naquela época não existia algo que vem crescendo muito nos dias atuais, que são os simpatizantes da fé. Naquela época não, quem se tornava cristão era cristão genuíno. Por quê? Porque ser cristão não era algo que dava status, mas sim era colocar a sua cabeça a prêmio. Então Eutico, ele sai de casa com a motivação certa. Eu vou sair daqui, da casa do meu Senhor, e eu vou para a casa de Carpa, onde a igreja está reunida, para cultuar, para ceia. A motivação está correta. Mas o problema é quando ele chega no ambiente de culto. Quando ele chegou naquele ambiente de culto, a Bíblia nos diz que ele escolheu o pior lugar. Estou falando de alguém que está com o corpo cansado, a mente cansada, está debilitado. Mas num ambiente de culto o Senhor pode renovar. Pode. Mas o problema é o lugar aonde Eutico escolheu para cultuar. Eu não quero me ater aqui, queridos irmãos, à questão da janela, o porquê dele ter ido para a janela, mas eu quero aplicar de uma maneira rápida. A Bíblia diz que quando Eutico chega naquele ambiente de culto, o lugar onde ele vai é um lugar extremamente perigoso, a janela, terceiro andar. Greg Kinnear chega a dizer que dava aproximadamente entre 9 a 10 metros de altura. O moço está sentado na janela e o culto está, como diz o ditado popular, rolando, acontecendo. Mas qual é o problema da janela? Qual é o problema aqui da janela? Primeiramente, queridos irmãos, quando nós analisamos a poderosa palavra do Senhor, a gente precisa entender que o Senhor sempre vai nos dando alguns sinais. Quando nós analisamos a poderosa palavra do Senhor, a gente percebe que janela sempre foi um lugar de problemas, de tragédia. Eutico deveria ter entendido e compreendido que janela sempre foi lugares de desgraça. Em Provérbios, capítulo de número 7, a Bíblia nos diz que Salomão, no seu palácio, através de uma janela, ele olha um jovem sendo levado pelo espírito de prostituição. Foi de uma janela que a Bíblia nos diz que Mical amaldiçoava e tratava o seu esposo como se o seu esposo fosse qualquer homem na terra de Israel. Foi de uma janela que Jezabel foi lançado de alto a baixo e o seu corpo foi pisoteado pelos cavalos do rei Jeú, e posteriormente os cães comeram toda a sua carne e só deixaram as suas mãos e o seu crânio. Foi de uma janela que posteriormente Acasias, filho de Jezabel, caiu dela e ficou doente, e posteriormente isso o levou à morte. Então o Senhor às vezes vai nos dando sinais de que existem lugares que são extremamente perigosos. Aí você poderia me perguntar, mas o que significa a janela aqui? A janela aqui, de uma maneira muito clara e específica e objetiva, significa os lugares de indecisões. Porque vocês há de concordar comigo de que quem está numa janela consegue ter visibilidade de tudo que acontece dentro, mas também consegue ver de tudo que está acontecendo lá fora. Eu estou dizendo de uma cidade por nome de Troade, portuária, que quando chegava na madrugada ou na calada da noite, os assassinos saíam para roubar, as mulheres saíam para vender os seus corpos. Uma cidade extremamente violenta e imoral. Quando Eutico, naquela janela, naquela posição,
no limite. Quando ele olhava para dentro, ele via Paulo pregar. Ele via o pão, ele via o vinho. Ele via aquilo que representa a carne e o sangue. Ele via a igreja numa comunhão, os olhos fitados em Paulo, ouvindo a pregação. Mas Eutico está com o corpo cansado, a mente cansada, e está num lugar extremamente perigoso, na janela. Então, tenta imaginar Eutico sentado naquela janela, olhando para dentro e para fora e para dentro, para dentro e para fora. O que a gente aprende com isso daqui? Lugares de decisões. O que de fato nos atrairá não é o que acontece dentro da casa, pois sim é o que acontece lá fora. Quão triste é, queridos irmãos, quando nós só estamos com o corpo presente, mas a nossa mente está totalmente atrelado às coisas lá de fora. Estou vendo o vinho, estou vendo o pão, estou ouvindo a pregação, estou vendo tudo, mas o que de fato atrai a minha atenção, o que de fato muda a minha vida, são as coisas lá de fora. Irmãos, a gente tem que começar a entender. Temos que começar a entender que o lugar de culto é o melhor lugar para a gente ser atraído pelo que acontece no céu. Por que eu digo isso? Nós somos o único povo no globo terrestre, o único povo que conseguimos estar com os nossos pés aqui na terra, mas a mente, porque nós temos a mente de Cristo, foi arrancado de nós a mente diabólica, foi colocado o cérebro de Cristo em nós. Então, através da mente de Cristo, a gente consegue ir agora na sala do trono, oh glórias, e pela fé nós adoramos aquele que está sentado no trono, que rege todas as coisas pelo poder, pela sua autoridade. Então a gente tem que entender que culto não é na horizontal, culto é na vertical, oh glórias a Deus. Então hoje, como é um culto de ceia, e eu estou aqui debaixo da tutela do pastor Heber, faça uma introspecção, olhe para dentro de você, e comece a analisar como está sendo o seu culto, a qualidade do seu culto, porque às vezes nós entramos num ambiente como esse, de glória, de poder, e a gente tem que entender que nunca mais vai voltar esse dia 4 de setembro de 2022, nunca mais vai voltar. Quem veio, veio, quem não veio, perdeu. Então cada segundo, cada milésimos, nós temos que aproveitar. Por quê? Porque os céus estão abertos para a IBBN, na rua Almirante Tamandaré, e a glória dele está descendo aqui, ó. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entender que o culto não é na horizontal, mas sim na vertical, a gente sempre vai ter uma percepção de um culto genuíno. Por quê? Porque se a gente achar que o culto é na horizontal, então a gente vai achar que o culto é para nós. Então é para nós. Então é para nós. Se não acontecer para mim, se não for do meu jeito, se não for, não tem nada a ver com a gente. O negócio é para Ele, oh glórias. O negócio é na vertical, aleluias. Eu já disse aqui, vou repetir. Se a gente entrar no culto com a motivação errada, porque tem gente que entra no culto dizendo, eu preciso ir lá receber, eu preciso ir lá receber, mas a primazia do culto nunca foi receber. A primazia do culto é oferecer. Oferecer com as minhas ofertas, com o meu louvor e com a minha adoração. Aí como Ele é maravilhoso, como Ele é bondoso, aí Ele nos abençoa, não porque merecemos, mas porque a glória é dele para todos sempre. Quantos creem assim? Aleluias. A partir do momento que a gente entende isso, não tem mais culto ruim. Não tem mais culto ruim. Todo culto fica bom, fica extraordinário. Chega, fecha os olhos e a glória desce. Aleluias. E o que me chama a atenção é que eu está na janela para a gente orar, é para nós ceiarmos. E essa indecisão, olha para dentro, olha para fora, e ele não é atraído pelo que está acontecendo dentro, ele é atraído pelo que está acontecendo lá fora. Isso
a Bíblia nos diz que Eutico vai entrando num embate contra o sono. Ele foi ficando com sono, foi adormecendo, foi sendo vencido pelo sono. O texto é bem claro. E foi vencido pelo sono. E ele caiu da janela. É interessante que quem cai da janela, das indecisões, nunca cai para o lado de dentro. Sempre cai para o lado de fora. Porque se Eutico tivesse caído para o lado de dentro, a queda seria pequena, só no baque levantaria, vai lá, lava o rosto e continua no culto. O problema é que ele cai para o lado de fora. Quando Eutico cai, queridos irmãos, queda livre. Quem vai ver a queda dele não é somente os cristãos, mas é os ímpios. Lugar de culto, de glória, de poder, de ousadia. E agora está acontecendo tragédia. Aí Eutico cai lá embaixo. Quando ele caiu, lá está Paulo, em cima, juntamente com a igreja. E aqui que a gente vai entender o que de fato realmente demonstra que nós somos igreja. Porque até então Paulo estava pregando. Paulo pregando, a igreja ouvindo. Mas Eutico caiu. E o que você faz numa coisa, numa hora dessa? Culto de ceia. O que você faz numa hora dessa? Você continua pregando? Não dá. Por quê? Porque a pregação vai continuar na prática. O que Paulo faz? A Bíblia diz, e descendo Paulo. Por que a igreja não desce? Por que só desce Paulo? Porque quando alguém cai, são poucos os que descem para abraçar. Irmãos, isso daqui é para todos nós. Para todos nós. Às vezes, pode ficar tranquilo, eu estou arrepiado, eu estou debaixo da autoridade do pastor Heber aqui. Estou debaixo, ele é meu pastor aqui. Mas eu preciso dizer, que às vezes a gente fica nessa sina de querer, Senhor, eu preciso lá fora, ganhar pessoas para Jesus, pessoas que nunca conhecem Jesus. Mas o Jesus está dizendo, e os Eúticos que caíram? Oh, glórias. Nós estamos num culto de ceia aqui. Dá uma olhada aí. Uma olhada. Não precisa ser uma olhada 360 graus, só dá uma olhadinha. Você que já é membro assíduo aqui, você não sente falta desse Eutico que congregava com você? Não sente falta desse Eutico que na última ceia estava aí? Não houve mais o glória dele? Caiu. E a gente tem, irmãos, tomar muito cuidado com o espírito da insensibilidade. Quando a gente vai levando a vida, insensibilidade, os Eúticos vão caindo, a gente vai de ceia em ceia. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para nos dar autoridade para descer. Sensibilidade. A IBBN crescerá e será conhecida a igreja sensível à dor do próximo. Aleluias. Uma igreja, para ser igreja, tem que sentir a dor do próximo. Aleluias. Eu preciso lhes dizer, papai, mamãe, que me ouve aqui, na próxima ceia tu não estarás sozinho, teu filho já estará aqui, ó. Ei, minha amada irmã, a próxima ceia tu não ceiarás sozinha, tu já estará com seu marido aqui, ó, em nome de Jesus. Essa casa vai crescer, não só em número, mas também em amor, em sensibilidade. Aleluia. Os demais não descem, só Paulo desce. Paulo vai descer. Se Paulo desceu, imagine nós. Aí Paulo vai descer. Calado de noite. Aí quando ele chega lá embaixo, já tem algumas pessoas se aproximando, perturbando, barulhos, falando. Esse é o termo. Perturbando. O menino está morto e tem alguém falando. Quem caiu? De onde caiu? Sendo que
nosso papel não é querer saber ou querer falar de coisas que já aconteceram. Ele não é o diabo, né? Só sabe perdoar quem já foi perdoado. Aleluia. Eu estou sentindo a glória dele aqui, queridos. Então, a primeira coisa que Paulo faz, ele diz: não vos perturbeis. O menino morto. Não vos perturbeis. Por quê? Porque para vocês é uma desgraça, é uma tragédia, não tem mais jeito, mas eu tenho olhos espirituais e eu estou vendo que a pneó, ou a psique, a alma, o espírito dele ainda está aqui. Chorecai, odeias. Então não perturbe eles. Por quê? Porque o que para vocês é uma tragédia, uma desgraça, para mim vai ser um testemunho que será contado em Troade. E séculos até chegar no dia 4 de setembro de 2022, aonde a igreja saberá que o Senhor é perito em transformar desgraças em testemunhos, tragédias em testemunhos. Deus está mandando dizer aqui, e quem tem ouvidos ouça e recebe. Tem coisas que era para se tornar grandes escândalos, mas Deus está revertendo tudo isso em bênçãos, em testemunhos para a sua casa e para a sua família. Aleluia. Para a gente orar, sabe o que Paulo faz? Para vocês ele está morto, para vocês a alma e o espírito dele já saiu, mas para mim ainda está aqui. O que Paulo faz? Se fosse a gente, um bom pentecostal, ia dar uma sapateada. Eita, ó. Entende? Ia botar a mão na cabeça, mas não. Sabe o que Paulo faz? Ele desce no mesmo nível do morto. Porque antes da gente pregar para alguém, a gente tem que criar amizades. Irmãos, quer ser um evangelista? Faça amigos. Já facilita muito. Porque num nível de amizade você consegue falar do evangelho através. A gente tem que entender que antes da gente pregar, falar alguma coisa, o nosso testemunho já prega. Interessante isso. Ainda mais nos dias atuais. As pessoas não estão muito preocupadas com o que se fala, mas é o que se viu. Então o que Paulo faz? Paulo, ele se inclina, o menino está morto, e ele abraça. E conforme ele está abraçado com o menino, a oração de Paulo batendo perto do coração do menino. Oh, glórias. Eu espero que a igreja lá em cima estava orando por ele. Só no abraço. Paulo não fala nada, só no abraço. Tem gente que não precisa de palavras. Tem gente que só está precisando de um abraço. Eu me lembro muito bem de quando eu ensinava numa congregação, uns 8 anos atrás. E tinha uma senhorinha que ela ia em todo ensino ela estava lá, pastor Heber. E ela, aí teve um dia que eu fui querer me achar perto dela, falei: a senhora gosta do meu ensino, né? Não, eu nem ouço muito bem. Porque toda segunda a senhora está aqui. Ela falou: porque toda vez que eu venho aqui você me abraça. Você me faz lembrar meu filho, isso acalenta a minha alma para viver mais uma semana. Aleluia. Aí Paulo abraça. Essa será uma semana, queridos irmãos, esse mês. Você vai ver, o resultado vai começar a aumentar nessa casa, pastor. A gente não vai querer saber, o que aconteceu com você, o que aconteceu, não, só abraça. Perceba que Paulo não chega dizendo: olha o que aconteceu, você não deveria, não, só abraça. Já está morto, oh glórias a Deus. E eu preciso lhe dizer, já tem muita gente que quer abraçar quem está em evidência. Agora tem que ser muito crente para abraçar quem está morto, caído, aleluias. Aí ele abraça. E no abraço, o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, vai entrando em Eutico. E de repente, ó os ossos que estavam quebrados, vai voltando para o lugar, vai voltando.
Por causa da queda, os órgãos vitais que saíram dos seus devidos lugares e houve uma hemorragia, foi voltando para o seu devido lugar, foi voltando. As veias foram voltando para os seus devidos lugares e o sangue foi voltando. De repente, o coraçãozinho de Eutico. Tem vida nessa noite aqui, ó. Tem vida nessa noite aqui, ó. Aleluias. Aí parece que eu posso ver Paulo pegando na mão de Eutico. Vem aqui, meu querido. Você que já vai vir congregar aqui. Você vai ser o Eutico hoje. Rapidinho. Isso. Oh, glórias a Deus. Irmãos, Paulo, apesar que Paulo não era negão, né? Mas está valendo. Eutico. Me permita conjecturar, pastor, sem ferir o texto aqui. Imagine Paulo pegando na mão de Eutico e olhando para Eutico e dizendo assim: está vendo aqueles degraus que tu tinha subido para ceiar com a gente? Pois bem, tu caiu, o Senhor te ressuscitou, mas Ele está te dando a segunda chance de subir de novo. E eu tenho duas boas notícias para você, Eutico. Pergunta qual? Primeiramente, eu não terminei o meu sermão. Quer saber a segunda? A mesa da ceia ainda está posta. Nós não vamos ceiar enquanto você não estiver conosco. Aleluias. Vamos subir de novo, Eutico. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. De pé, por gentileza, fica de pé. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui, meu amigo. Eu sei que é um sermão simples, mas é prático, é didático. Eu preciso lhes dizer, queridos irmãos, que tem gente que entrou aqui e Satanás anda te acusando, dizendo: não se assente à mesa, você não é digno, você não pode ceiar, você não deve. Mas eu preciso lhes dizer que Jesus não tira ninguém da mesa. Sabe quem é que tira as pessoas da mesa? O diabo. Foi Satanás que entrou em Judas e tirou ele da mesa. Não foi Jesus. Não foi Jesus. É porque é na mesa que nós somos restaurados. É na mesa que as coisas vão entrando nos seus devidos lugares. E o Senhor hoje te chama para subir os degraus de novo. Vem para a mesa da comunhão. Você não se encaixa em nenhum lugar desse globo terrestre. O seu lugar é na mesa. Ele te espera aqui. Aleluias. Que maravilha a gente ceiar com Cristo aqui na terra. E eu acho algo tão extraordinário quando Jesus se convida. Ele diz à igreja de Laodiceia: se vocês abrirem a porta para o coração de vocês, eu vou entrar e eu vou ceiar com vocês. E se vocês me derem um espaço para me ceiar com vocês, eu prometo que naquele dia vocês se assentarão no meu trono. Oh, glórias a Deus. Que maravilha. A Bíblia diz, e agora a gente ora, Eutico sobe, parece que eu posso ver Paulo chegando e dizendo: Eutico, não dá mais para ficar na janela. Senta aqui do lado de Timóteo, que ele é crente. E é tão bom sentar do lado de um crente que dá glória, sim ou não? A melhor coisa que tem é a gente conviver com pessoas que são gratas. Irmãos, comece a praticar isso. Por mais difícil que esteja, agradeça. Ô Senhor, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Ah, mas eu tenho 30 na conta. Agradece, porque tem gente que nem isso tem. Ah, mas eu não tenho nada. Mas quanto vale um braço, uma mão, um coração batendo? Semana passada eu estava com tantas dores nas costas, e só Deus, vim pregar em Paranaguá, até pedi oração para o pastor Heber. E é nesses momentos que a gente consegue ver que as coisas da vida que são essenciais, a gente tem que agradecer a isso, pela água, pela vestimenta, pelo amigo, por esse templo, por esse ambiente de glória, de poder, pela liberdade de cultuar. Por que eu digo isso? Porque Eutico sobe e agora ele está no ambiente de culto. E sabe até que horas que foi o culto? Até 6 horas da manhã. Por quê? Sabe por quê? Porque quando Eutico estava na janela, ele dorme.
Ele dorme não porque o sermão era ruim, mas porque ele está cansado e está na janela. O crente que está na janela, meia hora de culto parece que dura uma eternidade. Já percebeu? Existem pessoas que entram no culto e já, nossa, que canseira. Mas é interessante que depois que eu te ressuscito e ele vai para o meio da igreja, vai passando as horas. Parece que eu posso ver os membros, mas já acabou. O sol já está raiando, meus filhos. Tem que continuar minha trajetória. Eu preciso lhes dizer, aproveite cada minuto. Cada minuto. Rasga o seu coração aqui agora. Nós vamos ceiar.